Israel intensifica ataques no Líbano e deixa mais de 250 mortos, enquanto o Irã acusa violação de acordo e descarta negociações. Donald Trump volta a criticar a OTAN após encontro com Mark Rutte. Em New Jersey, assalto violento à joalheria em Perton Boy termina com reação de mãe e filha. Na Flórida, homem é preso após vídeo com inteligência artificial gerar alerta real de segurança. No Rio de Janeiro, cão policial leva a apreensão histórica de quase 50 toneladas de maconha. E Nurk entra no clima de luta com o campeão olímpico de boxe Herbert Conceição no Prudential Center. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. Israel lançou os ataques mais intensos no Líbano, com mais de 250 mortos, segundo autoridades locais. Teherã acusa Israel de violar o acordo e diz que negociar agora é irracional. Israel lançou na quarta-feira seus ataques mais intensos até agora no Líbano. O Serviço Libanês de Defesa Civil afirma que mais de 250 pessoas foram mortas, a maioria em Beirute. Moradores disseram que alguns dos bombardeios ocorreram sem os avisos habituais para que civis deixassem o local. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que também poderia retomar ataques contra o Irã. Temos mais objetivos a cumprir e vamos alcançá-los por meio de um acordo ou retomando os combates. Estamos preparados para voltar a lutar a qualquer momento necessário. Nosso dedo está no gatilho. A escalada ocorreu no momento em que um cessar-fogo de 2 semanas entre os Estados Unidos e o Irã entrou em vigor. O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a medida na terça-feira, com negociações previstas para começar neste sábado. No entanto, o Irã afirma que o governo israelense já violou o cessar-fogo ao intensificar ataques no Líbano. Disse que, nessas condições, negociações com Washington seriam irracionais. Israel e o governo norte-americano dizem que o acordo de cessar-fogo nunca incluiu o Líbano. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que irá liderar a delegação do país nas conversas, afirmou que Teherã parece ter entendido mal os termos. Acho que os iranianos pensaram que o cessar-fogo incluía o Líbano e simplesmente não incluía. Nunca fizemos essa promessa, nunca indicamos que isso faria parte do acordo. As dúvidas sobre o acordo apareceram nos mercados globais na quinta-feira, com os preços do petróleo voltando a subir. O Estreito de Hormuz permaneceu fechado para embarcações sem autorização, e empresas de transporte marítimo dizem querer mais clareza antes de movimentar seus navios. Tanto os Estados Unidos quanto o Irã declararam vitória após 5 semanas de guerra, mas suas disputas centrais seguem sem solução, levantando dúvidas sobre se qualquer acordo conseguirá se sustentar. Donald Trump voltou a criticar duramente a OTAN após reunião com o secretário-geral Mark Rutte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou suas duras críticas à OTAN após uma reunião com o secretário-geral da organização, Mark Rutte. Trump escreveu na Truth Social: "A OTAN não esteve lá quando precisávamos dela e não estará lá quando precisarmos novamente." Rutte descreveu o encontro de 2 horas com Trump como uma conversa muito aberta e honesta, e afirmou em uma entrevista à CNN: "É evidente que Trump está decepcionado com muitos aliados da OTAN, e posso compreender seu ponto de vista." A Casa Branca não forneceu detalhes sobre as conversas. As declarações de Rutte ocorreram apenas algumas horas após a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, citar Trump, dizendo que a OTAN havia sido posta à prova e havia fracassado durante a guerra contra o Irã. Vários países da OTAN se recusaram a apoiar a ação militar dos Estados Unidos contra o Irã, impedindo o acesso de aeronaves militares norte-americanas a seu espaço aéreo, ou se recusando a enviar forças navais para reabrir o Estreito de Hormuz aos navios petroleiros. Sem mencionar nomes, Rutte afirmou que, em sua avaliação, alguns países da OTAN não haviam cumprido seus compromissos na operação contra o Irã, mas que a grande maioria dos europeus havia colaborado.
Veja agora um giro de notícias pela região de New Jersey e New York. Em New Jersey, um grande incêndio atinge um complexo comercial na Leicester Avenue, em Newark, no bairro do Ironbound. O local abriga empresas incluindo negócios ligados a produtos químicos, o que aumenta o risco. Testemunhas dizem que as chamas se espalharam e o corpo de bombeiro atuou para conter o fogo. Ainda não há informações sobre feridos ou as causas do incêndio. Uma joalheria foi alvo de um assalto violento em Pet Shop Boy. Criminosos quebraram a vitrine e fugiram com sacos de joias. Mãe e filhas, dona do local, reagiram e tentaram impedir a fuga, chegando a se agarrar ao carro dos suspeitos. A mãe ficou ferida, mas sem gravidade. Os criminosos seguem foragidos. O motorista envolvido no acidente fatal em Toms River, que matou uma mãe de 3 filhos, recebeu várias infrações no momento da colisão. A investigação segue em andamento enquanto autoridades aguardam exames toxicológicos para decidir se haverá acusação criminal. A polícia suspeita que o condutor apresentava sinais de alteração. E atenção os passageiros de New Jersey, o serviço da New Jersey Transit para Penn Station em Nova York deve ser suspenso por até 4 horas antes dos Jogos da Copa do Mundo FIFA 2026. A medida pode deixar milhares de passageiros sem acesso aos trens em dias de partidas. O candidato ao Congresso por New Jersey, Jay Van Carga, passou a receber ameaças de morte após publicar um vídeo em hindi nas redes sociais. Mesmo sob ataques, o jovem de 28 anos afirma que não vai desistir da campanha. Ele reforça que problemas como contas altas e saúde afetam a todos, independentemente do idioma falado em casa. Um ano após o trágico acidente de helicóptero no Rio Hudson, que matou um piloto e uma família espanhola, cresce a pressão por mudanças. Familiares das vítimas e autoridades pedem ao Congresso a aprovação de uma lei que imponha regras mais rígidas para voos turísticos. A proposta exige inspeções mais frequentes e padrões semelhantes ao da aviação comercial para evitar novas tragédias. Um ex-agente da polícia de Nova York foi condenado de 3 a 9 anos de prisão após matar um suspeito durante uma abordagem em 2023. Eric Duran arremessou um cooler contra o homem em fuga que caiu e morreu. A justiça afirmou que a decisão foi imprudente e destacou que a pena deve servir de alerta para outros policiais. Uma menina de apenas 3 anos está em estado crítico após ser atropelada no Brooklyn, Nova York. Segundo a polícia, a criança correu para a rua entre os carros estacionados e foi atingida por um motorista durante a madrugada. Ela sofreu ferimentos graves na cabeça e levada ao hospital. O condutor permaneceu no local e o caso segue sendo investigado. Uma greve em prisões de Nova York ajudou o estado a gastar mais de 1,6 bilhões de dólares em horas extras em 2025, alta de 23%. Com a falta de funcionários, agentes chegaram a receber até 2,5 vezes o valor do salário. O governo afirma que tenta reduzir os custos com novas contratações. A seguir, um homem foi preso na Flórida após divulgar um vídeo feito com inteligência artificial que simulava uma ameaça real. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo.
Um homem foi preso na Flórida após criar um vídeo feito por inteligência artificial que levou a polícia a agir como se fosse uma ameaça real. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O vídeo criado por inteligência artificial foi postado nas redes sociais e fez com que um agente com uma arma em punho se aproximasse do local, acreditando que era uma situação real. As imagens mostravam um carro patrulha sendo arrombado. O vídeo foi feito por Alexi Martinez Arizala, de 22 anos, morador do sul da Flórida. Ele foi preso em Porto Rico e pode responder por adulteração de provas e 2 contravenções. O vídeo é chamado de deepfake, uma tecnologia que usa computadores para criar vídeos ou áudios que parecem reais, mas são totalmente falsos. Especialistas alertam que essa tecnologia pode causar risco à segurança pública e desinformação. E um casal de Miami foi preso por supostamente enganar uma família com promessas de relógios de luxo e uma viagem de cruzeiro. Segundo as autoridades, Antônio Dias, de 65 anos, e Maria Blasco Dias, de 64, eram amigos de longa data das vítimas. Em 2022, a mulher ofereceu um desconto de 50% em relógios Rolex para a família, mas os produtos nunca foram entregues. A família depositou mais de $138 mil em relógios e outros 13 mil em joias. Eles também pagaram cerca de $44 mil por um cruzeiro que nunca aconteceu. O casal deu cheques de volta com fundos insuficientes como promessa de reembolso. No total, as autoridades dizem que foram roubados mais de $200 mil. As vítimas incluíram parentes idosos e 20 membros da família. O juiz fixou fianças de $35 mil para cada acusado. Eles vão responder por fraude organizada, roubo de primeiro grau, roubo de idosos e falsificação de documentos. O caso segue sob investigação. E um homem foi preso no condado de Volusia após 2 cães morrerem em uma caminhonete no estacionamento de um Walmart. David Micali, de 61 anos, foi detido na segunda-feira. Testemunhas viram os cães no veículo e Micali se afastando para uma área arborizada. Ao chegar, a polícia encontrou vidros fechados e portas trancadas. Um cachorro estava ofegante no banco da frente e o outro deitado no banco de trás. Micali foi localizado, caído na mata, disse que estava bebendo e dormiu próximo à caminhonete. Ele também afirmou que estava no estacionamento com os cães desde a noite anterior. Ao tentar retirar os animais, um já não respirava e o outro estava em estado crítico. O cachorro vivo foi levado para o hospital veterinário, mas morreu a caminho. O veterinário confirmou temperatura de 43 graus Celsius e sintomas de insolação. Segundo a polícia, o jovem bateu no animal e até balançou o jacaré pelo rabo. O incidente aconteceu em uma área exterior onde o réptil foi encontrado. O filhote de jacaré sofreu lesões. O suspeito foi preso por crueldade contra animais. O animal foi entregue às equipes da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem para cuidados e avaliação. As autoridades lembram que jacarés são espécies protegidas na Flórida e que agressões a animais podem resultar em acusações criminais. E por falar em jacaré, morreu o maior jacaré do Parque Gatorland, conhecido como Buddy. Conhecido como rei dos jacarés, Buddy tinha mais de 4 metros de comprimento, pesava mais de 450 quilos e viveu entre 60 e 70 anos. Ele nasceu no próprio parque e passou décadas como o rei da área de reprodução, disputando território, alimento e fêmeas com outros jacarés. A morte do animal, devido à idade avançada, foi anunciada com tristeza pelo parque na quarta-feira. O Gatorland é um parque temático em Orlando, famoso por abrigar centenas de jacarés e crocodilos, além de ser um dos principais centros de conservação e educação sobre esses animais na Flórida. As condições climáticas que têm atingido a Flórida nos últimos dias provocaram um mar agitado, resgates de emergência e embarcações encalhadas na costa. A polícia do condado de Volusia divulgou um vídeo na quarta-feira mostrando o resgate de um casal após um veleiro atingir um quebra-mar em New Smyrna Beach. O incidente aconteceu durante uma forte chuva e o mar agitado na noite de segunda-feira. Em uma ligação ao 911, uma mulher informou que o barco não estava afundando, mas havia sofrido danos significativos, incluindo a perda do mastro. A embarcação foi encontrada encalhada parcialmente na areia.
O casal foi localizado e resgatado sem ferimentos. As vítimas foram levadas para um posto policial para se abrigarem da tempestade, enquanto buscavam hospedagem para a noite. O casal informou que viajava de Santa Augustine. A guarda costeira também foi acionada e investiga o caso. Outro barco foi visto encalhado na região e autoridades alertam para condições perigosas no mar, com ventos fortes e ondas intensas. No próximo bloco, Nurk entra no clima de combate. O campeão olímpico brasileiro Herbert Conceição entra no ringue nesta sexta-feira, dia 10 de abril, no Prudential Center, contra o venezuelano Johan Gonzalez. Chegou a hora que você esperava no Seabra Foods. Agora, no Seabra Foods, você ganha mesmo. Cada compra vira ponto. Ponto vira desconto na hora. Só digitar o celular. Pronto, cupom na hora. Cadastre-se no caixa e já resgate seus cupons ou acesse Seabra Food Rewards e prepare suas ofertas para a próxima visita. Seabra Foods Rewards, seu programa de pontos, sua economia de verdade. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Um cão policial chamado Hulk levou uma apreensão histórica no Rio de Janeiro. Quase 50 toneladas de maconha escondidas em um bunker no Complexo da Maré. Este é Hulk, um pastor belga malinois do Batalhão de Operações com Cães, posando com quase 50 toneladas de maconha apreendidas graças ao seu olfato. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que a apreensão histórica ocorreu na terça-feira, em um bunker improvisado no telhado de uma fábrica na comunidade Nova Holanda, parte do Complexo da Maré. Durante a operação, o animal alertou os policiais para uma cisterna abandonada, selada e coberta de concreto, que escondia a entrada do bunker, como conta o comandante do batalhão canino, o tenente-coronel Luciano da Silva. O condutor do cão ele percebeu que a atitude do cão estava diferente e foi checar essa cisterna. Mas o cão ele tem um poder olfativo 100 mil vezes maior que um ser humano. Então qualquer molécula, partícula da droga, o cão ele sente. Então ele desconfiou. Então ele teve que rastejar por baixo dessa cisterna, quebrar essa cisterna por baixo para acessar esse bunker. A operação, baseada em investigações de inteligência, mobilizou mais de 250 policiais. Aproximadamente 48 toneladas de drogas apreendidas. É um recorde nacional de apreensão de drogas. Para você ter uma ideia, a gente começou a retirar essas drogas por volta de 1h da tarde. A gente só conseguiu terminar, de fazer a contagem, de colocar ela aqui, 3 horas da manhã, para você ter ideia. Os agentes apreenderam ainda ao menos 4 fuzis e 4 pistolas, além de veículos roubados. As autoridades estimam que a apreensão represente um prejuízo de até 150 milhões de reais para a organização criminosa que controla a área. O Congresso argentino aprovou uma reforma na lei que protege os glaciares para incentivar a mineração. A medida defendida pelo governo de Javier Milei promete atrair investimentos em cobre e lítio. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na madrugada desta quinta-feira a reforma de uma lei de proteção aos glaciares andinos. A iniciativa do governo para promover investimentos em mineração é rejeitada por cientistas e ambientalistas que alertam para riscos aos recursos hídricos do país. A Câmara Baixa aprovou a reforma por 137 votos a favor, 111 contra e 3 abstenções. A lei entrará em vigor assim que for publicada no Boletim Oficial, já que o Senado deu seu consentimento em fevereiro. Estamos fazendo o que ninguém teve coragem de fazer. E quem faz isso? O presidente Milei vem fazer aqui.
Há 15 anos, essa lei paralisou a Argentina. Hoje, o que estamos fazendo é fazer essa lei funcionar. A reforma introduz mudanças que, segundo críticos, enfraquecem a proteção dos glaciares. Em contraste, mineradoras e governadores das províncias com projetos extrativos afirmam que a lei irá impulsionar investimentos para posicionar o país como um fornecedor-chave de cobre e lítio, metais indispensáveis para a transição energética. Grupos ambientalistas e políticos se manifestaram do lado de fora do Congresso, onde houve alguns confrontos com a polícia, enquanto o projeto, impulsionado pelo presidente ultraliberal Javier Milei, era debatido. Eu diria aos deputados que foram eleitos para representar os interesses do povo, e não das grandes mineradoras nem dos grandes capitais, que estejam à altura da situação, porque hoje eles têm o acordo que querem, mas isso afeta a todos nós. Amanhã, eles também vão sofrer as consequências de não haver água. A lei em vigor, sancionada em 2010, proíbe a exploração de minério e outras indústrias em glaciares e adjacências e estabelece orçamentos mínimos para sua proteção com o objetivo de preservar essas formações como reservas hídricas estratégicas. A Coreia do Norte voltou a disparar mísseis balísticos em direção ao mar. A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos em direção ao mar ao longo de sua costa leste nesta quarta-feira, segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul. O Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano afirmou que o lançamento mais recente ocorreu por volta das 14 horas e 20 minutos no horário local. A Guarda Costeira do Japão disse que o míssil caiu no mar cerca de 10 minutos depois. Tóquio informou que nenhum foguete entrou em suas águas territoriais ou em sua zona econômica exclusiva. Na terça-feira, um outro lançamento foi detectado nas proximidades de Pyongyang. Citando autoridades militares, a agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul, disse que provavelmente se tratava de um míssil balístico. A agência afirmou que o projétil voou para leste antes de apresentar sinais de anormalidade e desaparecer. Os episódios marcam o quarto, quinto e sexto lançamentos de mísseis balísticos este ano pela nação governada por Kim Jong-un, após 2 em janeiro e um terceiro em março. Analistas dizem que os lançamentos podem refletir o desenvolvimento rotineiro de armas e podem estar ligados a testes contínuos de motores e propulsão, incluindo trabalhos em sistemas de combustível sólido. Pyongyang tem buscado aprimorar sua capacidade de ataque com mísseis de combustível sólido, que costumam ser mais fáceis e seguros de operar e exigem menos apoio logístico do que armas movidas a combustível líquido. Nesta quarta-feira, a Casa Azul, sede da Presidência da Coreia do Sul, convocou uma reunião de emergência do Conselho Nacional de Segurança. Relatos da imprensa dizem que o governo classificou os lançamentos anteriores como uma provocação que violou resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Newark, em New Jersey, entra no clima de luta. O brasileiro campeão olímpico Herbert Conceição lidera o Contender Series nesta sexta-feira, dia 10 de abril, no Prudential Center, contra o venezuelano Johan Gonzalez. Em uma coletiva de imprensa no Mantena Global Care, ele mostrou confiança e aposta na técnica e velocidade. O evento tem forte apoio da comunidade brasileira de Newark e pode aproximá-lo do título mundial. Quando acontecem coisas grandes assim na minha vida, eu meio que tenho uma lentidão para assimilar. Lógico que eu sei da importância que é ser um evento principal no Prudential Center, como eu falei, eu conheci a arena, eu conheci um pouco da história da arena, eu sei o tamanho da arena, e eu que não tenho ainda, espero que ainda não tenha muita popularidade aqui nos Estados Unidos e em Newark. E é preocupante para mim saber se terá gente, se terá torcida, e me gera uma responsabilidade de performance também. Mas eu levo da melhor maneira, eu tento desfrutar ao máximo e usar a responsabilidade como motivação. E eu juro que lá quando eu iniciei, uma medalha olímpica não era nem sonho, era algo tão distante que eu não podia nem sonhar. Eu nunca imaginaria nos meus melhores sonhos poder vivenciar o que eu tenho vivenciado hoje. Desde os Jogos Olímpicos eu mudei para a carreira profissional, fiz 10 lutas. Tem até um certo tempo já de profissional, fiz 10 lutas em alguns anos, mas depois que minha carreira de fato engrenou, que eu tive lutas sequenciais como no último ano, eu pulei degraus muito rápido. Então ainda estou tendo noção da minha evolução na minha carreira profissional e o nível que estou chegando. Então não sei nem te dizer como
o quão importante está sendo para mim esse momento de ser um evento principal num lugar grandioso, numa cidade fantástica. Eu espero desfrutar disso, retribuir e poder voltar lá na frente já tendo passado por essa situação anteriormente. Veja agora um giro de notícias pelos Estados Unidos. Na Califórnia, um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito da Kimberly-Clark. As chamas consumiram todo o complexo durante a madrugada. Imagens de satélite mostram a dimensão da destruição. Um funcionário de 29 anos foi preso suspeito de incêndio criminoso. Não há registro de feridos. Na Filadélfia, pelo menos uma pessoa morreu e 2 seguem desaparecidas após o desabamento parcial de uma garagem em construção. Segundo a prefeita, parte do teto cedeu e provocou um colapso em cadeia que atingiu 7 andares da estrutura. Em Cincinnati, Ohio, um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais e já soma mais de 10 milhões de visualizações. Nas imagens, um policial entra em confronto com um homem que chega a derrubá-lo e tenta fugir de bicicleta. Após uma perseguição confusa com o uso de spray de pimenta, o suspeito corre em círculos e consegue escapar. As causas do incidente ainda não foram divulgadas. Em Killarney, na Irlanda, um cachorro chamou a atenção ao buzinar repetidamente dentro de um carro enquanto esperava sua família voltar. A cena divertida arrancou risadas de quem passava, mostrando toda a impaciência e esperteza do animal. Fica aí então a dica: ao sair e deixar o cão, volte rápido, porque senão ele começa a buzinar, te chamando de volta. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e todos tenham uma boa noite.